Você está cercado por eles, agora mesmo, na sua mesa, no seu bolso, talvez até na palma da sua mão. Objetos comuns, cotidianos, inofensivos. Ou pelo menos, é o que você pensa. Mas e se eu te dissesse que algumas das maiores tragédias da história foram causadas por coisas que todos nós usamos diariamente? Prepare-se para nunca mais olhar para certos itens da mesma forma. Hoje no canal Você Sabia? Você vai descobrir como simples objetos, menos como um espelho, um botão ou até uma borracha escolar, foram os gatilhos para eventos catastróficos que tiraram vidas, mudaram o curso da história e desafiaram a lógica. Coloque os fones de ouvido, respire fundo, porque essa viagem vai te deixar arrepiado. 1. O espelho que derreteu um carro e quase incendiou uma cidade. Tudo começou com o verão mais quente, já registrado em Londres. Um morador de luxo no bairro de Kensington notou uma fumaça estranha subindo do lado de fora da janela. Correu para ver o que era e viu seu carro derretendo, literalmente. A causa? Um espelho decorativo posicionado na sala refletia diretamente a luz solar para a rua, como uma lente de aumento. A temperatura na lataria do carro ultrapassou o centésimo C em poucos minutos. Que parecia um caso isolado se repetiu. Outros carros da rua começaram a apresentar deformações, e aí todo de uma loja pegou fogo semanas depois. Bombeiros investigaram e descobriram. O espelho era côncavo e refletia os raios solares, concentrando-os em um único ponto, menos como se fosse um laser solar. Resultado: mais de 10.000 libras em prejuízo, 3 carros danificados, risco de incêndio em larga escala e uma legislação revisada sobre a instalação de espelhos decorativos em janelas expostas ao sol direto. Um espelho, uma peça de decoração e quase um desastre urbano. 2. A cadeira assassina do Conde de Chesterfield. Estamos na Inglaterra vitoriana. O Conde de Chesterfield, excêntrico e paranoico, acreditava que os criados estavam conspirando contra ele. Ele mandou confeccionar uma cadeira especial, feita de madeira envenenada. O veneno era injetado em pequenos pontos da madeira, de forma que, ao se sentar por muito tempo, a pessoa teria contato com toxinas pela pele. O veneno era de ação lenta e imperceptível. O problema? Com o tempo, a cadeira foi esquecida, herdada por parentes e usada por visitantes que ficavam estranhamente doentes. Décadas depois, quando uma jovem morreu misteriosamente após uma visita à mansão da família, a investigação encontrou traços de arsênico impregnados na madeira da cadeira. A cadeira amaldiçoada, hoje, está em um museu, cercada por vidro. Um simples móvel transformado em arma. 3. O botão de camisa que derrubou um pequeno avião de transporte militar americano cai misteriosamente sobre o estado da Geórgia. Todos os sistemas estavam funcionando. O clima era perfeito. O piloto, experiente. Após meses de investigação, a causa foi identificada. Um botão. Sim, um botão de camisa. O botão de um dos copilotos havia se soltado e caído exatamente no trilho do manche de controle, no momento mais crítico do voo. Quando o piloto tentou fazer uma manobra de correção, o manche não respondeu. Estava por um botão minúsculo que impediu o comando de ser transmitido às asas. Parece inacreditável, mas o relatório oficial da Força Aérea dos Estados Unidos da América confirmou. O objeto foi considerado a causa raiz de um acidente fatal. Regras sobre vestimentas dentro de cockpits foram revisadas. 4. O brinquedo, que causou uma guerra jurídica nos anos 80. A Mattel lançou um dos brinquedos mais populares da época. A pistola de dardos Nerf original. Era divertido. Até um incidente trágico. Durante uma brincadeira, uma criança disparou o dardo
contra o irmão menor, que tinha um pequeno defeito cardíaco não diagnosticado. O impacto leve, somado ao susto e ao disparo de adrenalina, causou uma parada cardíaca fulminante. Maru Nahora. O caso gerou uma avalanche de processos, debate sobre a segurança de brinquedos e estudos sobre o impacto psicológico de brinquedos de simulação de armas. Hoje, muitos brinquedos são testados também por psicólogos, antes de serem aprovados para produção em larga escala. 5. A caneta da Morte Imagine. Uma caneta esferográfica comum. Cor azul. Tampa com encaixe. Material plástico simples. Agora, imagine que esse objeto foi o responsável pela morte de centenas de crianças ao redor do mundo, por um motivo bizarro: sufocamento. Estudos realizados nos anos 2000 mostraram que centenas de mortes por sufocamento ocorreram quando crianças colocavam a tampa da caneta na boca e engasgavam. As tampas ficavam presas na traqueia. Isso levou a uma mudança global no design. Hoje, você deve ter notado que a maioria das tampas de canetas tem um furinho na ponta. Esse pequeno orifício permite a passagem de ar caso alguém engasgue com ela. Um detalhe minúsculo que salvou milhares de vidas. 6. O tapete antigo que causou um incêndio fatal parece piada, mas é real. Um tapete persa, herdado de gerações, colocado em um casarão antigo nos Estados Unidos, foi o gatilho de um incêndio que matou uma família inteira. A explicação é insana. O tecido do tapete, feito com fibras altamente inflamáveis de seda e tratados com óleo de linhaça, um conservante antigo, entrou em combustão espontânea ao ser colocado sob um raio de sol direto por horas. A combustão espontânea ocorre quando materiais absorvem calor e oxidam lentamente até atingirem seu ponto de ignição. O tapete pegou fogo sozinho. Depois do incidente, peritos identificaram que dezenas de outros objetos antigos estavam com o mesmo risco e foram retirados de circulação em leilões de antiguidades. 7. O micro-ondas que explodiu um hospital. Técnico de laboratório em um hospital da Califórnia. Atrasado e faminto. Coloca sua marmita no micro-ondas da sala de esterilização. A comida estava em um recipiente de alumínio. Você provavelmente sabe que alumínio e micro-ondas não combinam. Mas o que ninguém esperava era que o micro-ondas, com um sistema industrial de potência amplificada, causasse uma pequena explosão, suficiente para ativar o sistema de sprinklers e desativar equipamentos de suporte de vida por alguns segundos. 2 pessoas, em estado crítico, morreram porque os respiradores foram interrompidos por falha de energia. O culpado, um almoço aquecido do jeito errado. 8. A borracha escolar tóxica em 1997. Um lote de borrachas escolares importadas da Ásia chegou ao Brasil com um cheiro de tutti-frutti irresistível. Crianças pequenas colocavam a borracha na boca, como se fosse chiclete. Só que havia um problema. O composto químico usado no perfume da borracha continha fitalatos em concentração altíssima, menos uma substância cancerígena. Mais de 40 casos de intoxicação infantil foram registrados em São Paulo antes do produto ser recolhido. Hoje, qualquer brinquedo ou produto infantil no Brasil precisa de selo do Inmetro com testes toxicológicos. 9. O copo térmico que causou queimaduras de 3º grau. Homem em Nova York encheu um copo térmico com café fervente e o colocou no painel do carro. Ao fazer uma curva brusca, o copo caiu no colo dele. O sistema de pressão do copo estava defeituoso e a tampa voou no impacto. O líquido derramou a mais de 95º C. Resultado: queimaduras de 3º grau e danos permanentes. O caso gerou um dos processos mais famosos
contra marcas de copos térmicos dos Estados Unidos da América, obrigando alterações nos padrões de vedação e rotulagem de advertência. 10. O sapato que levou alguém a Mortezim. Até um sapato já causou tragédia. Em 2013, uma mulher morreu ao tropeçar na escada rolante de uma estação de metrô, em Seul. O motivo? O salto do seu sapato ficou preso na grade lateral da escada. O pânico gerado pela tentativa de se soltar fez com que ela caísse para trás, batendo a cabeça com força. O caso chocou o país e levou à reengenharia de escadas rolantes em áreas públicas. Várias dessas escadas contam com sensores de pressão nas laterais e faixas de borracha de segurança. Conclusão menos narrador. Tom reflexivo. A verdade é que vivemos cercados de objetos que, por mais inofensivos que pareçam, escondem riscos imprevisíveis. Não se trata de viver com medo, mas sim com consciência. Cada pequeno item tem uma história. Alguns salvaram vidas. Outros marcaram tragicamente a história de quem confiou demais neles. Na próxima vez que você pegar um copo térmico, escrever com uma caneta ou encostar em um espelho, lembre-se, o perigo às vezes está nas coisas mais comuns. E aí você já passou por algo estranho com o objeto do dia a dia? Conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Você Sabia Mais e ative o sininho para não perder os próximos mistérios e curiosidades que vão explodir sua mente. Até o próximo episódio.